vocês verem. É a parte de cinemática. O que é cinemática? Cinemática é o estudo do movimento. Então, o primeiro passo para a gente poder entender o movimento é o quê? É ter um ponto de referência. Então, qualquer coisa que a gente, uma vez, para quem está chegando agora, não precisa copiar o que eu estou escrevendo. Final da aula, mando foto para vocês junto com a vídeo. Dizer que um produto é mais barato do que o outro. Para poder dizer, sei lá, que um produto é barato, que um carro é bonito, que uma roupa ela é cara ou ela é barata, eu tenho que comparar com alguma coisa. Então, ou seja, eu tenho que ter um ponto de referência. A mesma coisa acontece na física. Então, se eu tenho que uma pessoa está se movimentando, por exemplo, eu preciso de um ponto de referência. Ou seja, esse ponto de referência a gente vai ver e complicar a nossa conta. Tudo depende desse referencial. Então, um exemplo bem simples. Se eu tenho, por exemplo, digamos, uma pista. Para uma pessoa parada, vou botar aqui, ó, para uma pessoa andando de carro, lado, para o motorista, para o carro em si, significa que ela não está em movimento. Então, o simples fato da pessoa estar ou não em movimento se deve a exatamente o nosso referencial. Ou seja, o nosso referencial ele vai influenciar em muito as coisas. Então, por exemplo, o fato da pessoa estar parada, eu posso dizer que ela está, digamos aqui, igual a gente está estudando, eu posso dizer que ela está parada, por exemplo, um em relação ao outro, em relação à cadeira, ou eu posso dizer que a gente está em movimento em relação, por exemplo, à Terra, em relação ao Sol. Então, esse referencial ele vai fazer diferença. Então, vamos lá, escrevendo aqui, para uma pessoa andando de carro, então eu posso dizer que ela está parada em relação ao motorista ou até o próprio carro, ou ela está em movimento em relação a um prédio, por exemplo. Então, o primeiro passo para a gente poder ter uma noção se a pessoa se movimenta ou não é ter esse ponto de comparação, ou seja, esse referencial. Show? Só que acontece o quê? Quando a gente lida com referencial, nós temos dois tipos de movimento que a pessoa pode exercer. O primeiro movimento é o que a gente chama de deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento nada mais é do que uma forma de comparar as distâncias de uma posição inicial com uma posição final sua. Então, por exemplo, escrevendo aqui, se eu estou, por exemplo, digamos, no shopping, aí eu vou como se eu tirasse uma foto minha, naquele horário. Passou-se, sei lá, digamos que eu fui no mercado. Então, chego no mercado, tiro outra foto. Então, o deslocamento ele vai levar em consideração a posição inicial onde eu estava, que seria lá o shopping, com a minha posição final, que é o caminho. Ou seja, se eu, no período que eu saí do shopping, fui lá, tomei um sorvete, ou
sentei na praça, ele não leva isso em consideração, qual o caminho que eu fiz. Ele só vai levar em consideração exatamente a posição final e a posição inicial de onde eu estava. Já outro tipo de movimento que a gente tem é o que a gente chama de espaço percorrido. Ou seja, o nome é bem intuitivo, né? No espaço percorrido, eu vou ter o seguinte, eu vou levar em consideração a trajetória do corpo. Ou seja, eu vou levar exatamente essa trajetória em consideração. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um mapa de uma cidade em que eu tenha lá os prédios, né, bonitinhos. Então, imagina que eu tenho que sair do meu ponto A e eu tenho que chegar, por exemplo, no meu ponto B. Então, significa o quê? O meu espaço percorrido ele vai levar em consideração o caminho que eu fizer. Então, se eu faço, por exemplo, esse caminho aqui, ó, em vermelho, eu vou ter que esse cara ele é um espaço percorrido. Já, por exemplo, se eu faço outra trajetória, eu faço, por exemplo, esse caminho preto aqui, ó, ele é outro espaço percorrido. E repara que eles são totalmente. Então a distância entre esses pontos é o meu deslocamento. Pegaram a ideia? Conseguiram entender a diferença de espaço percorrido para o deslocamento? Entenderam? Show. Então vamos lá. Beleza. Então vamos continuar. A ideia é o quê? Esses dois caras eles são diferentes. Por exemplo, se eu saio do meu ponto A e eu resolvo dar uma volta no meu quarteirão e voltar ao meu ponto A, eu vou ter que meu espaço percorrido, meu deslocamento, ele vai ser quanto? Ele vai ser zero. Por que, que ele vai ser zero? Porque na minha posição inicial, pensa lá, eu tirei uma foto na minha posição inicial. Depois eu tiro uma foto na minha posição final, ou seja, eu estava lá no supermercado, aí eu saí no supermercado, tirei uma foto. Aí eu fui lá no shopping, comi alguma coisa e voltei para o supermercado. Ou seja, no momento que eu tirar a minha foto depois, eu vou estar no mesmo lugar. Então eu vou ter que, nesse caso, o meu deslocamento ele é zero. Exatamente porque, comparando as fotos da minha posição inicial com a minha posição final, eu não me desloquei, eu não movi. Então, o que, que significa? Significa que eu vou ter coisas totalmente diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente tem que levar em consideração um seguinte caso, ou seja, o que, que significa o movimento retilíneo? Movimento retilíneo é uma reta. Então, nesse caso, eu faço o quê? Com que tanto o meu espaço percorrido ele seja igual ao meu deslocamento. Show? Então vamos lá. Quando eu faço um deslocamento, digamos, eu vou sair daqui, vou sair, sei lá, de Bom Jardim e vou andando, digamos, até Cordeiro. Se eu fizer essa trajetória, se eu for a pé, vai demorar muito mais tempo
do que se eu fosse de carro, se eu fosse de bicicleta e por aí vai. Vamos lá. Tá dando para escutar melhor aqui? Então, o que acontece? Então, o que acontece? O tempo ele vai influenciar exatamente nesse tipo de deslocamento. Então, nesse caso, a gente começa a ter outro fator, que não só a distância, como o próprio tempo vai influenciar. E é isso que vai dizer, por exemplo, com que vai me permitir determinar se eu tenho, por exemplo, alguém mais rápido ou mais devagar que outra pessoa. Então, por exemplo, o fato de um avião ele ser muito mais veloz do que uma pessoa significa o fato de que ele consegue percorrer uma distância em um menor tempo. Então, a partir daí, a gente começa a atribuir uma variável nova, que é chamada de velocidade. Então, o que é a velocidade? A velocidade, ela nada mais é do que uma distância corrida em um intervalo de tempo. Então, a velocidade, ela é exatamente esse cara. Só que como que a gente consegue simplificar isso aqui? Então, vamos lá. Velocidade, repara, é dado pela letra V. Vou botar aqui. Distância é dado pela letra S. Tempo é dado pela letra T. Cada um deles tem uma letra diferente. E o nome deles vem através do inglês. Então, por exemplo, a gente tem ali que V vem de velocity, por isso que é dado velocidade. Então, a gente tem o quê? Que a distância é dada em S, porque é space, espaço, e o T é dado em tempo, time. Então, o que acontece? Nós temos ali que uma coisa interessante que vocês podem notar na física é que o tempo a gente coloca pela letra T minúscula. Já a temperatura a gente coloca pela letra T maiúscula. Tudo bem? Então, como que ficaria exatamente essa equação? Nós temos que a velocidade ela é a distância sobre o tempo. Então, o que significa essa letra, esse triângulo aqui? Ó? Na física, ou na própria matemática, a gente chama esse cara de delta. Ou seja, ele significa alguma coisa final menos algo inicial. Então, por exemplo, basicamente a gente tem ali, nós temos o seguinte, que a velocidade ela vai ser essa variação da distância por essa variação do tempo. Ou seja, é uma posição final menos uma posição inicial dividido por um tempo final menos um tempo inicial. Por exemplo, pensa lá que a gente vai começar a correr. Digamos que a pessoa resolve ali fazer uma corrida na avenida. Então ele pega ali o quilômetro 50 e ele vai até o quilômetro 70. Então, qual foi a distância que ele percorreu? Se ele foi dos 50 até o 70, então a distância que ele percorreu é 70 menos 50, 20. Então significa que ele percorreu 20 quilômetros. E a mesma coisa a gente faz pelo tempo. Imagine que a pessoa começou, sei lá, às 9 horas da manhã e acabou às 11. A velocidade ela vai ser dada por essa equação, a variação da distância pelo tempo. Só que em vez de eu ficar sempre escrevendo SF menos SI, ou seja, final inicial, a gente simplifica esse cara e escreve da seguinte forma, S menos S0. Ou seja, tudo que tem a bolinha, a gente considera que é inicial. Tudo que não tem a bolinha é considerado final.
equação, chegamos à equação da velocidade, onde a velocidade é uma variação da distância sobre o tempo, 0, t menos t0. Essa fórmula, ela pode ser simplificada, ou seja, ela pode ser... Isso que ela vai utilizar um cronômetro, por exemplo, uma corrida, né? Uma Olimpíada, algo do tipo, a pessoa vai considerar que o tempo inicial é 0. Ou seja, ela vai começar do marco 0, para facilitar na hora da conta, né? Porque ela não precisa depois fazer essa diferença de temperatura, não precisa de tempo, não precisa fazer essa diferença. Ou seja, não precisa fazer conta. Fica muito mais simples. Então, simplificando essa equação, nós temos o quê? Que a velocidade ela é S menos S0 sobre T, ou seja, esse cara aqui já foi 0. E o que eu vou fazer? Esse T ele está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar T vezes V é igual a S menos S0. Então, reorganizando, o que eu vou fazer? Vou passar esse cara para o outro lado e vou inverter. Então, em resumo, a gente tem a mesma equação, só que ela pode ser escrita com essa cara aqui, ó, que às vezes fica um pouquinho mais fácil de resolver. Então, o que está dizendo essa equação? Então, o que a gente vai ter, por exemplo? Que a posição do meu corpo vai depender da posição inicial, mais da velocidade, mais do tempo. Tudo bem? Então, essas são as duas equações com que a gente vai trabalhar. E acontece o seguinte caso. Quais são as unidades com que a gente vai trabalhar? Então, acontece o quê? Qualquer distância que a gente venha ter, lembrando lá a nossa primeira aula, nós sempre vamos utilizar o nosso sistema internacional. E o que é o sistema internacional? O sistema internacional, ele dita lá que a distância, ela tem que ser dada em metro. E a velocidade? A velocidade, ela vai ser exatamente o quê? Uma distância de metros por segundo. Tudo bem? Então, o que acontece? A velocidade não necessariamente está sendo dada o quê? Em quilômetros por hora. Então, eu posso relacionar esses caras de quilômetros por hora para metros por segundo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte forma. Uma hora, ela representa o quê? 60 segundos, cada segundo é 60, é 1 hora e 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Então, ela representa 60 vezes 60, ou seja, 3.600 segundos. E 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, significa o quê? Que em quilômetro por hora, se eu for substituir, 1 quilômetro representa 1.000. 1 hora representa 3.600. Se eu for simplificar esse cara, cortei 0 com 0. Então, eu vou ter 10 dividido por 36, ou seja, a mesma coisa que 1 dividido por 3,6. Então, o que isso significa? Eu estou mostrando para vocês de onde vêm as fórmulas. Nesse caso, não precisa gravar, tudo bem? Só tem que gravar, na verdade, saber essas fórmulas aqui. Ó. Então, significa que quando eu tiver em quilômetros por hora e for passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Já quando eu tiver o processo contrário, eu multiplico por 3,6 aqui primordialmente, nesse início. Então, o que a gente tem lá? Ó? Vamos começar a ver os exercícios referentes à lista que eu passei para vocês. Então, eu passei para vocês fazerem do exercício 1 ao 10, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher alguns exercícios aleatoriamente para a gente poder fazer, que aí quem estiver vendo agora
tira uma dúvida, caso tenha lá, não tenha conseguido fazer os deveres. E o dever que vai ficar para essa semana vai ser exatamente terminar essa lista e mandar lá na plataforma do Google Classroom para poder dar o ok. Tudo bem? Pode tira foto dos exercícios e manda para lá. Então vamos lá. Vou escolher alguns exercícios aleatórios aqui. Não precisa pegar o PDF, quem não conseguir, porque eu vou ficar lendo aqui o texto. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro exercício, vamos começar do número 1. Vocês começarem a ter ideia da questão. Então, da apostila ali, a gente tem a questão número 1. A apostila está toda numerada. Pode fazer digitando. Eu prefiro que faça no caderno, que fica mais fácil, fica anotado do que ficar digitando. Isso já fica anotado aí no caderno de vocês, é mais fácil. Até para um eventual... Na apostila, todas as questões estão numeradas, do início ao fim. Então, se eu falo a questão número 1, só existe uma questão número 1, tudo bem? Vocês não vão ter dificuldade de achar. Que é exatamente a página número 2. Então, ele fala ali, ó. O aluno sentado na carteira da sala observa os colegas, também sentado perto do aluno é. Então, vamos lá. A velocidade de todos os meus alunos é nula para todos os observadores da superfície da Terra. Então, repara que ele, sempre quando tiver uma questão que ele falar alguma coisa, que ele fala sempre, todos, é uma questão que você tem que ficar com um pouquinho de pé atrás, né? Então, como ele fala que a velocidade de todos os meus colegas é nula para todos os observadores da superfície da Terra, é meio estranho porque eu posso ter algum observador se movendo. Então, não seria bem uma resposta. Vamos para a letra B. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra. Então, o mesmo caso. Meu observador na superfície da Terra pode ser a própria Terra, pode ser uma pedra, pode ser uma rocha. Então, se eu estou parado ali fazendo a prova, a pedra também está parada ali. Então, não necessariamente eu estou em movimento em relação a ela. Eu estou parado um em relação ao outro. Então, nesse caso, não seria a melhor resposta. C. Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Então, repara, ele está em repouso em referência a essa carteira, certo? Então, quando a gente fala se o corpo está em movimento ou está em repouso, a gente tem que sempre perguntar em relação ao quê ou a quem. Então, vamos para a letra D. A velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação aos meus colegas quanto em relação ao professor. Claro que não, né? A velocidade não depende de um ponto de comparação? A gente não acabou de discutir isso. Que o fato do corpo estar se movendo ou não vai depender do referencial? Então, se o professor está se movendo e os alunos não, então o que a gente não para de andar na sala? Seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso? Sim, né? Seria possível, ou seja, deve existir, ou sempre. Ele está falando, olha, é possível que na Terra exista alguém que se mova junto com ele. Nada é possível. Por exemplo, a roupa dele. Se a gente levar em consideração ele se movendo com relação à própria roupa, né? Então eu vou ter o quê? Vou ter que ele vai estar em repouso. Então, nesse caso, na questão 1, a resposta é a letra E. Show? Dúvidas? Conseguiram entender o porquê que na primeira questão é a letra E? Foi, gente? Dúvidas? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para outra questão. Vamos fazer, por exemplo, a questão número 3, que ela tem uma pequena pegadinha. E ela é um pouquinho chato. Na verdade não é chato, mas é pequenos detalhes. Então vamos lá. Questão número 3. O que ela diz aí? Vou ler para vocês. Como eu pulei a questão número 3, então já fica subentendido que vocês têm que fazer a 2. Certo? Então ele fala ali, ó. Numa pista atlética retangular de lados,
A, 160 metros e B, 60. Então, ele tem aqui ó, uma pista retangular, em que o A e o B, ele fala para a gente que o A vale 160 e que o B vale 60. Então, ele fala, o atleta corre com uma velocidade constante de 5 metros por segundo, no sentido horário, conforme mostrado na figura. Então, ele vai começar a correr a partir daqui. Ó. Então, ele começa a correr aqui com uma velocidade de 5 metros por segundo, no sentido horário, em um tempo igual a zero. Aí ele pergunta, o atleta encontra-se no ponto A, que é esse ponto aqui. O módulo do deslocamento do atleta após 60 segundos de corrida é. Então ele quer saber qual é a distância do ponto onde ele parou. Uma coisa muito importante na física que eu venho sempre batendo na tecla, que é um dos pontos aí que eu pego pesado nas provas, é a unidade de medida. Por quê? A unidade de medida permite que a gente compreenda tudo sobre a questão. Por exemplo, o que significa o cara ter uma velocidade de 2 segundos? Ele vai percorrer 10 metros. Perfeito? Então, eu posso fazer e calcular a distância que ele percorreu simplesmente com uma regra de 3. Ou seja, se ele demora 1 segundo para andar 5 metros, afinal é isso que é 5 metros por segundo, então em 60 segundos ele vai percorrer quantos metros? Então, só fazer aqui, ó, x vezes 1, 5 vezes 60. Então, x é igual a 300 metros. Qual seria a outra forma de resolver isso? Né, nós vimos que tinha duas fórmulas. Olhando lá, nós temos a fórmula V é igual a S menos S0, T menos T0. Então, como que ficaria para substituir final de 60? A velocidade é 5. Eu vou considerar que ele está partindo de um ponto inicial. Então, esse cara aqui é 0. Olha lá meu referencial. Aonde eu estou colocando meu referencial? Exatamente no A. Então, como que vai ficar essa equação? Ó, 5, S, que é a posição que ele vai estar, S0, que é a posição inicial dele, 0, que ele começou a marcar ali no ponto 0. Meu tempo final é 60, menos meu tempo inicial, que é 0. Então, ó, 5, S sobre 60, 60 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 5 vezes 60, 300. Repara que dá para resolver assim? Da mesma forma. Nesse caso, como é movimento uniforme, ele é proporcional, a gente pode resolver dessa forma, tranquilamente. E qual seria a outra forma de resolver? Nós vimos que tinha duas formas, que era a equação do sorvete, ou seja, S igual a S0 mais VT. E como que funciona ela? Simples. Repara que essa equação eu só posso utilizar se o meu tempo inicial for 0, que nesse caso ele é, né? Então, para eu poder saber a posição dele, é só substituir. Ó. A posição que ele vai estar vai depender de quem? Da posição inicial, que é 0, a velocidade com que ele está, que é 5, e qual foi o tempo que ele percorreu nesse intervalo? 60. Então, ele vai ter ali 300 metros. Tudo bem? Então, nós descobrimos que a distância que ele vai percorrer vai ser de 300 metros. Mas quem ele está perguntando? Ele está perguntando no enunciado, ó, vou ler para vocês de novo. O módulo de deslocamento do atleta. Então, o que é o módulo de deslocamento? Lembra que o deslocamento ele leva em consideração a posição inicial e final? Lembra que espaço percorrido é o quanto ele se percorre. Seria os 300 metros.
mais deslocamento é a diferença da posição inicial e posição final? Então, minha resposta não é 300. Concorda comigo? Então, qual vai ser essa distância? Então, vamos olhar aqui, vou desenhar aqui o quadradinho de novo, para a gente ter uma noção melhor. Então, ele percorreu um cara aqui, que era um retângulo, e ele tem aqui, ó, no lado B é 60 metros, e no lado A ele é 160 metros. Então, significa o quê? Para ele percorrer esses 300 metros, ele vai sair daqui e ele vai percorrer esse espaço aqui, ó. Então, ele percorreu 160. Mas não são 300? Então, está faltando quanto? 300 menos 160, sobrou 140. Então, ele vai percorrer essa distância aqui, ó, que é mais 60, né? Então, subtrai 60 aqui, sobrou 80. Então, quando ele for percorrer essa distância aqui, que também é 160, ele não vai percorrer ela toda. Ele vai percorrer quantos? 80 metros. Então, ó, aqui ele vai percorrer 80 metros. Quantos metros vão sobrar? Se é 160, na metade do outro quadrado. Então, quando ele pede para a gente calcular o deslocamento, ele está pedindo para a gente calcular exatamente quem? A distância desse ponto A para essa distância desse outro ponto, que eu vou chamar ali de um ponto B. Como que eu calculo essa distância de um ponto A para um ponto B? Olha lá, eu sei quanto vale esse cara aqui embaixo. E eu sei quanto vale esse cara aqui, ó. Para calcular essa distância, vê se isso não está parecendo um triângulo. Vê se isso não se parece exatamente com um triângulo pitagórico. Ou seja, triângulo de Pitágoras. Ó, eu tenho que um dos lados vale 60, que é esse cara aqui, ó, 60. E eu tenho que esse lado aqui, ó, vale 80. Para eu poder achar esse outro termo aqui, eu faço quem? Pitágoras. Ou seja, x ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, 10, 100. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. Então, x ao quadrado, 3.600 mais 6.400, 10.000. Então, x é igual a raiz de 10.000. Esse cara vai dar 100. Então, a distância... Quando eu falo de triângulo, existe o que a gente chama de triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? O triângulo pitagórico é um triângulo que ele segue a relação de 3, 4 e 5. Então, vamos olhar aqui, ó. Se esse cara é um triângulo pitagórico, ele vai seguir a relação de 3, 4, 5. Ou seja, se eu pegar esse valor e multiplicar ele por 20, eu vou ter quanto? 60. Se eu pegar o 4 e eu multiplicar ele por 20, eu vou ter quanto? 80. Então, minha resposta é quem? É o 5 vezes 20. Então, esse cara vai dar 100. Então, nem preciso fazer essa equação, só tendo essa relação. Então, a distância que ele vai percorrer vai ser de 100 metros e nós temos lá que a resposta é a letra A. Dúvida, gente? Conseguiram entender? Então, aquilo que eu falei lá no início, passo percorrido. E a gente tem que ter noção exatamente dessa diferença entre os dois. Então, o que significa Pitágoras? Quanto ele percorreu, a gente já sabe, 300 metros. Então, esse cara aqui, ó, ele vai se parecer com um triângulo. Como que a gente faz um teorema de Pitágoras? Ou seja, como que a gente acha esse cara? O teorema de Pitágoras ele diz o seguinte, ó. Se eu tenho um triângulo ABC, eu tenho que o quadrado, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma ao quadrado dos catetos. É isso que diz o triângulo Pitágoras.
Então, quem é o C? Meu X. Quem é o A? 60. Quem é o B? 80. Elevei ao quadrado, somei. Como eu tenho meu valor ao quadrado, eu preciso jogar raiz para esse valor. Então, raiz vai dar 100. Foi, Letícia? Tudo bem? Conseguiu entender? Show! Então, a ideia é o quê? Embora a gente tenha uma equação que seja simples, né? S é igual a S0 mais VT, velocidade, distância sobre tempo. Embora a gente tenha uma equação bem simples, pode ocorrer situações em que eu vou ter que mexer um pouquinho nela, ou seja, fazer uma questão ali, dar uma moldada nesse tipo de exercício. Exatamente para poder resolver a questão. Então vamos lá. Vamos fazer mais duas questõezinhas e a gente acaba, tudo bem? Que aí a gente tira as dúvidas referentes a essa questão aí. Então vamos lá. Próxima questão que a gente vai fazer, estou vendo aqui, vamos fazer, por exemplo, a questão número 5. Certo, gente? Então vamos lá. Questão número 5. O que a questão número 5 ele fala para a gente? Questão número 5 ele fala: Maria saiu do mosqueteiro às 6 horas e 30 minutos. De um ponto onde o marco quilométrico da estrada indicava zero, a velocidade média em quilômetros por hora do carro da Maria em sua viagem de Mosqueteiro até Belém foi. Então, o que ele está dizendo ali? Ó? Maria, ela estava numa cidade de Mosqueteiro, Mosqueiro, na verdade, li errado, e ela se deslocou para a cidade de Belém. Então, o que o exercício forneceu para a gente sobre esses dados? Nós temos ali que Maria saiu às 6 horas e meia, aonde aquele marcava como quilômetro 60. E depois ela chegou aqui às 7 horas e 15 minutos, aonde o quilômetro é zero. Então ele quer saber a velocidade. Então vamos lá. Se ela estava no quilômetro 60 e ela foi para o quilômetro zero, ou seja, quantos quilômetros ela andou? Andou 60 quilômetros. Tudo bem? O fato dela sair do quilômetro 60 e ir para o quilômetro zero só que significa o quê? Que a forma com que estava a estrada, né, ela saísse do quilômetro zero e fosse até o 60. Não vai mudar nada. A única diferença é que ela saiu do 60 e foi para o zero. Mas continua a mesma coisa. Então, a distância que ela percorreu é 0 menos 60, lembra? Final menos inicial, menos 60 quilômetros. O que significa esse sinal aqui de menos 60? O sinal só significa que ela está no sentido contrário, ou seja, ela está voltando. Então, o sinal negativo significa que ela está voltando. Mas se a gente for olhar o nosso enunciado, está tudo em positivo. Então não vai fazer a menor diferença. Então a gente pode considerar aqui que a distância que ela percorreu foi os 60 quilômetros. Agora, o que a gente tem que achar? Temos que achar qual vai ser o tempo que ela percorreu. Então, o intervalo de tempo vai ser o quê? Meu tempo final menos meu tempo inicial. Nesse caso, é bem simples, né? O tempo final é o tempo maior e o tempo inicial é o tempo menor. Né? O tempo nunca que ele vai ser negativo. Não tem como a gente voltar no tempo, certo? Então, meu tempo final, ele é 7 horas e 15 minutos. Já o meu tempo inicial é 6 horas e 30 minutos. Então, aqui é só a gente fazer essa subtração.
Só que repara que eu tenho duas unidades totalmente diferentes. Eu tenho hora e minuto. Então, para eu poder fazer essa subtração, ela não é tão simples. Eu tenho que transformar todo mundo para a mesma unidade. Ou seja, ou eu tenho que tomar cuidado na hora de subtração. Exemplo bem claro. Por exemplo, digamos que eu tenha que fazer aqui, dando um exemplo simples, digamos que eu tenha que, sei lá, fazer 100 menos 2. Como que a gente faz 100 menos 2? Eu vou botar ali o 100 e vou subtrair de 2. 9. Então agora eu vou fazer 10 menos 2. Então vai dar 8. 9 menos 0, 9. Então repara que quando o número ele é menor, eu pego um emprestado porque é uma base 10. Quando a gente tem a temperatura, quando a gente tem o tempo, a gente tem uma pequena diferença com relação a essa subtração. Por quê? Aqui, o que eu vou fazer? Esse cara vai virar 6 horas e eu vou converter uma hora em minutos. Então aqui vai vir 60 minutos. Então, na verdade, esse cara vai virar 75. Então, eu vou fazer 75 menos 30, ou seja, 45 minutos. 6 menos 6, 0. Então, o tempo que ele demora para poder fazer é dado em 45 minutos. Todo mundo entendeu isso? Então, tomar cuidado, tem que ter noção que uma hora é 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Então, a base não é de 10, a base é de 60. Tudo bem? Até escrever aqui, ó. Então, vamos lá. No exercício, o que o exercício diz para a gente? Ó? Vou ler lá para vocês. Ó. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15, onde o marco quilométrico da estrada indica 0 km. A velocidade média é em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Então, vamos lá. Ó. Nossa distância está em quilômetro. Tá ok? Só que o nosso tempo a gente tem que estar em hora, está em minuto. Então, a gente precisa converter. Como a gente converte? Regrinha de 3. Ó. 1 hora e 60 minutos. Então, 45 minutos é igual a x horas. Então, eu vou ter lá 60x é igual a 45. X é igual a 45 sobre 60. Se eu fosse dividir esse cara, posso dividir, por exemplo, por 15, onde 45 dividido por 15 vai dar 3. 60 dividido por 15, isso vai dar 4. Então, a gente vai ter ali 3 quartos, ou 0,75. Também funciona. Então, vamos lá. Minha velocidade é a distância por tempo. Qual foi a distância que ele percorreu? 60 km. Então, aqui, 60. Qual foi o tempo que ele levou?